Boa noite a todos. Sejamos nós unidos para o bem, unidos para o aprendizado. Rogando ao Mestre Jesus que nos ilumine nessa noite de hoje, nos trazendo paz, sabedoria, consolo a todos nós, sem exceção. Bom, hoje então a gente vai continuar os estudos, que está sendo feito do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A lição é o capítulo 51, Meninos Espirituais. Eu sempre descrevo um pouquinho de como é que funciona o livro, que ele tem um versículo do Evangelho, que depois Emmanuel vai e comenta sobre isso, interpreta esse versículo. Certo? Eu normalmente, até que hoje nem tanto, mas normalmente a interpretação do Emmanuel é muito rebuscada, é bom a gente comentar. Mas de qualquer forma, é interessante comentar para a gente aprender mais, para consolidar o conhecimento. Hoje eu vou fazer da seguinte forma, fazer a leitura, aí depois vou comentar alguns pontos importantes que eu acho dentro dessa leitura, depois eu vou reler, aí cada um, ao estar relendo, vai pensando sobre os tópicos que eu falei e ver se faz sentido. Então, vamos lá. Esse é o versículo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram ao quadro de trabalho diário, é útil não haja choques, quando, inesperadamente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Nunca deixemos de ter compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheio de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com um alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão um leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode alcançar voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia e, porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Então, aí termina, todo o texto, dos meninos espirituais, e eu vou fazer alguns comentários, sobre o que a gente pode concluir a partir desse texto, Então, meninos espirituais, aprendendo a compreender o próximo e a nós mesmos. Vamos tentar, dentro de alguns aspectos, o que Emmanuel estava dizendo ali, que a gente tem que respeitar, as pessoas que às vezes a gente está aprendendo, dentro do espiritismo, dentro dos livros, e aí vê pessoas que estão com outros pensamentos, estão um pouco mais, vamos dizer assim, menos evoluídos. Respeitar isso aí, é o que ele está mais ou menos dizendo, em síntese é isso.
Mas aí vamos, né? Primeira coisa, todos somos aprendizes. Esse é um aspecto importante. Por quê? Porque também, às vezes a gente, na alegria do aprendizado do Espiritismo, às vezes começa a se aprofundar no estudo e começa um perigoso caminho do orgulho. Achar que a gente está superior aos outros. Isso eu acho extremamente perigoso. E não faz sentido. Então todos nós, sem exceção, somos aprendizes. A evolução espiritual é gradual, sim. Independente do tempo, né? A gente pode classificar, talvez, entre, se a gente pensar, o criminoso mais horroroso que está vivo aqui entre nós no planeta Terra, até a pessoa com os melhores dons, maiores virtudes, todas elas têm um tempo de evolução. Talvez a que tem mais virtudes seja um espírito mais velho, que já, vamos dizer assim, teve uma jornada mais longa, menor às vezes que o criminoso que está tendo uma jornada difícil, mas de repente pode mudar de uma hora para outra. E assim tudo muda de figura, certo? Um exemplo clássico, né, é o próprio Paulo de Tarso, que antes de ter esse nome, né, dar esse nome a ele chamava-se Saulo de Tarso, e perseguia os cristãos. Era muito, mas muito mal mesmo, não dava chance a nenhum cristão. E teve no caminho de Damasco uma iluminação e se tornou simplesmente o apóstolo, vamos dizer assim, em termos de divulgação do Evangelho, mais importante. De acordo com estudos científicos de hoje, se não houvesse Paulo de Tarso, o Evangelho não seria conhecido por nós. Ele foi o grande divulgador. Os outros apóstolos são importantes, mas eles ficaram restritos. Paulo não, ele saiu divulgando isso fora das áreas, né, para todas as pessoas, não somente para o círculo dos judeus. Certo? Então, é um exemplo, né, de que a evolução realmente ela é gradual e às vezes acontece também saltos, tal como aconteceu com Paulo de Tarso. Cada espírito caminha em seu próprio ritmo. Essa é outra coisa que cabe cada um de nós refletir. Às vezes também, no caminho espiritual, estudando, começamos a exigir demais da gente. Exigir mais do que nós somos. Exigir mais do que é possível. E isso fica, de alguma forma, entre aspas, falso também. Porque a gente não está conhecendo a si mesmo, sabendo das nossas próprias limitações. Isso não vai dar certo. Então a gente tem que saber aonde que a gente está, para começar a partir desse ponto, caminhando. É o autoconhecimento. Então essa parte é importante, respeitar o ritmo nosso e do próximo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas escolhas. Respeitar a religião, respeitar todas as crenças que a pessoa tem. O que às vezes para mim é importante, eu sou espírita e agradeço por ser, outra pessoa pode escolher outra religião e é um direito dela isso, e naquele outro caminho ela talvez progredir até mais, ou até não ter religião. Uma pergunta, né? Como reagimos diante daqueles que ainda estão aprendendo? Essa é outra questão que a gente devia perguntar para uso externo, ou seja, para os outros, como também para nós mesmos. Como que nós reagimos conosco? Como que nós reagimos quando nós erramos? A gente não aceita? Coloca a culpa no outro? Ou a gente reconhece e tem a humildade de continuar a caminhada? Essas são questões para a gente refletir. E do próximo não tem jeito, a gente não tem o mínimo controle. É até interessante perceber que muitas vezes as pessoas gostam de dar sugestões, opiniões para as outras pessoas. Não, faz dessa forma, faz daquela forma, assim,
E é interessante que quase sempre, né, as pessoas não vão ouvir isso. Agora, se uma pessoa vem pedir ajuda, aí sim, essa é a hora de você talvez dizer sua opinião. E olhe lá, nem assim às vezes segue. E é um direito dela. Ela simplesmente pediu opinião, não quer dizer que tem que seguir aquele caminho. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer. Emmanuel está tocando aí numa ferida grande da humanidade, de cada um de nós. Acho que não sobra um. A tendência da gente julgar o próximo. E julgar até mesmo a si mesmo. Gente, como que eu posso julgar o próximo? Eu não sei o que aconteceu antes. Por que ele está fazendo isso? E de mais a mais, até a gente mesmo. Se a gente acredita no Espiritismo, o que a gente viveu antes? Às vezes a gente não consegue ter controle, mas não, eu gostaria de ser mais tranquilo, sei lá o quê, mas chega uma hora que acontece uma coisa e na hora que você vê, você não conseguiu ficar mais tranquilo. Não vai adiantar você se martirizar ou, sei lá, colocar um esparadrapo na boca para ficar calado, mas sim observar, olha, eu errei, não devia ter feito assim, mais uma vez, mais um passo para frente, e vamos tentar da próxima vez não fazer assim. Ter humildade de olhar, né, para si mesmo e para o próximo e não julgar, porque cada um faz aquilo que é possível. Pai Tomé gostava de falar uma frase, um ditado, né, que é muito fantástico nesse sentido, né? Deus não condena nem absolve, Ele dá o caminho. Então a cada um de nós, seja nós mesmos ou o próximo, nós não vamos ser condenados nem absolvidos, só vamos ter um caminho. Cada escolha que a gente faz vai dar um caminho diferente. E é impossível a gente, vamos dizer assim, imaginar quais vão ser as consequências de cada escolha nossa. Sobre esse aspecto, se alguém tiver interesse, todos os livros são de Deus, né? Não precisa ser só do Espiritismo. Existe um livro, que não tem muito tempo que ele foi lançado, chama Biblioteca da Meia-Noite. A minha filha que passou para eu ler. Eu achei ele fantástico porque ele coloca exatamente essa questão. E se eu fizesse de outra forma? E se eu tivesse escolhido aquele outro caminho? E se? E vai mostrando as possibilidades disso. No final das contas, a gente questiona e reflete sobre isso, porque todo mundo tem um si na vida. Um não, né? Eu pelo menos tenho uns mais de 10. E se, assim, mil vezes aconteceu isso. Certamente, esse deve ser a melhor, vamos dizer, possibilidade para a gente. Então, a gente não conhece as lutas do outro, a compreensão deve anteceder a crítica. Enfim, talvez a gente nem compreenda, e acho que é impossível compreender, mas respeitar, certo? Respeitar o caminho de cada um. E o nosso também. Se dá o direito de escolher. É quando você dá o direito aos outros de escolher o caminho deles, você está dando o direito a você de escolher o seu caminho. O contrário é verdade. Se você não dá esse direito, você acaba se atrelando a essa outra pessoa, criando um vínculo. Então a caridade começa pelo olhar, o respeito, né? Respeito a cada um, às suas decisões, ao seu nível, né? Se seja ele qual for, né? Que seja um menino espiritual, menino, menina. Ele também fala que é muito interessante, né, no texto, né, que o ignorante aprende e o sábio cresce. Que ele comenta lá no texto que muitas vezes um sábio está envolto de pessoas ignorantes em torno dela, exatamente para que esse sábio possa ajudá-las. Mas ele não só ajuda, nesse processo ele cresce também. Então,
As dificuldades de convivência podem ser oportunidades de paciência, tolerância, humildade. Então, quando a gente vê, né, se depara com algo que a gente poderia considerar um menino espiritual, ou seja, uma pessoa que está, vamos dizer assim, ainda cego em algum aspecto, a gente pode aprender esses quesitos da paciência, da humildade, da tolerância. Não há o que se fazer, a gente não consegue mudar as pessoas. Não nos vamos longe não, gente. A gente consegue mudar a si mesmo? Ah, não, amanhã eu não vou mais fazer isso. Aí depois da manhã você vê você fazendo aquilo. Então, como é que a gente vai ter o desplante de querer mudar o próximo? Como que é isso? Sejamos mais coerentes. Respeitar o próximo, porque com isso nós estamos respeitando a nós mesmos. Então, cada criatura recebe aquilo que consegue assimilar. Então é isso, tem níveis, né? Cada um está fazendo aquilo que é possível, aquilo que ele consegue perceber naquele momento. Não há como, né, você forçar alguém a perceber outras questões, outras, vamos dizer assim, nuances, sendo que ela não tem ainda essa condição. Ninguém começa pelo mais difícil. Isso também é outra coisa que ele comenta, né, o Emmanuel. Não adianta, se a pessoa está agora aprendendo a ler, você não vai passar para ela um livro, né, extremamente difícil a leitura. Não faz sentido isso. Esse é um livro mais simples, que a pessoa consiga lê-lo. E o progresso espiritual, então, exige tempo, esforço e perseverança. Então está aqui a ideia do esforço aí nesse desenho, né? A gente tem que ter esforço, tem que ter perseverança, paciência. Um passinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, e não ter essa autocobrança que cada um de nós às vezes tende a ter. E não vai levar a muita coisa, talvez até piore a situação. Não desprezar quem está no caminho. Ele disse lá, né, Emmanuel, toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Enfim, se a gente... Vamos imaginar o seguinte, né, suponha que uma pessoa cometeu um crime grave, por exemplo, um assassinato. A gente lê lá no jornal, né, o caso que aconteceu, está tudo claro, foi filmado, eu não estou aqui discutindo se aconteceu ou não, né, que tem alguns casos que são questionáveis, né, aconteceu. Então tá, o que a gente pode pensar? Da vítima, a gente tem que orar por ela, né, pedir que ela consiga no plano espiritual o melhor caminho. Já foi, faleceu, passou para o outro lado, desencarnou. E quem fez o crime? Será que a gente deve condená-lo como se fosse o último ser desse mundo? Ninguém sabe o que aconteceu exatamente, nem nunca vai saber, mesmo que tenha filmado, aquilo ali é só uma parte da história. E, enfim, é um ser humano que, obviamente, se ele é perigoso, se ele é um assassino, pode ser até um assassino em série, ele tem que ser deslocado da sociedade, colocado numa cadeia até para que não aconteça mais crimes, né? E ninguém está querendo aqui que mate-se aí, né, à vontade, mas ele precisa de luz, tanto como cada um de nós aqui. Ele está no seu caminho, no seu aprendizado. E assim, sigamos em frente. Então é isso, é uma criança, ele é frágil no quê? No seu conhecimento moral ainda. Mas tenhamos cuidado, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Cada um de nós aqui, se tem um crime, mas pode acontecer até por acidente. E a gente não quer e faz e depois explicar aquilo tudo. Ninguém sabe. O conhecimento espiritual deve aproximar, não afastar. Isso aqui eu já tinha comentado no início, e eu acho que é muito importante. Que às vezes
na alegria de estar aprendendo, de vendo outras formas dentro da espiritualidade, crescendo, lendo livros, às vezes a pessoa tende a olhar os outros e falar assim, mas poxa, esse pessoal aí está muito, vamos dizer assim, muito lá embaixo, entre aspas, pensando só em coisas muito materialista, né? Muito isso e aquilo. Ora, mas cada um está num momento que precisa estar. A gente mesmo oscila, às vezes tem momentos que está mais espiritualizado, tem momentos que às vezes, em função do que acontece na vida, você fica mais ligado à matéria e assim por diante, né? Não é simples a gente pensar assim, não, a fulano realmente é mais espiritualizado e tudo mais, mas às vezes, qual a condição de vida que ela tem? Eu não estou aqui julgando, mas, não, ela tem uma condição de vida ótima, tem um trabalho tranquilo, está com um burro na sombra, quer dizer, ela teve oportunidade ali e conseguiu se evoluir em função da oportunidade que Deus deu para ela. Agora a outra que está desempregado, está com 1000 problemas em casa, às vezes pessoas doentes. Gente, mesmo, tem que ser muito espiritualizado para conseguir, dentro de uma situação dessa, falar que está tudo bem, conseguir ter uma fé. Existem pessoas que têm essa garra e é muito fantástico, mas o nível subiu lá em cima. E quem que a gente vai julgar é como? Como o Pai Tomé disse, né? Deus não condena nem absolve, e dá o caminho. Cada um está com o seu caminho. Às vezes, eu dei esse exemplo aqui falando até de dificuldades para aquele que é mais simples e uma vida mais tranquila para aquele que está mais bem de vida, mas o contrário é mais comum, por incrível que pareça. Está bem de vida, mas está sofrendo 1000 coisas no coração, 1000 dificuldades do dia a dia. Pai Tomé mesmo dizia uma frase, né, dele mesmo, que eu achava fantástica. Não quero avenidas iluminadas que me leve para um castelo. Quero sim um caminho que leve uma choupana, onde eu possa encontrar a paz. Ele falava muito essa frase, eu achava muito linda esse texto. Então, a gente deve lembrar, a gente deve sempre lembrar disso, né, de não se afastar. Todos somos irmãos, todos estamos caminhando juntos. Cada um, obviamente, tem suas diferenças, mas somos todos caminhando aprendizes. Quanto mais alto o voo espiritual, maior deve ser a capacidade de acolher. Está isso no texto lá. Não abandonemos aqueles que ainda estão fortalecendo as asas. Então é isso, né? Se a gente teve a oportunidade de algo, de algum aprendizado, que utilize isso para ajudar as pessoas, não para se afastar delas, utilizar isso para caridade, para o amor e assim por diante. E aqui vem algumas perguntas para cada um de nós refletir, sem exceção, inclusive eu. Tenho sido paciente com os que caminham em ritmo diferente? Para mais ou para menos, né? Às vezes também incomoda a pessoa que parece que evoluindo mais que a gente. Meu conhecimento ilumina ou julga? Essa é a grande questão que eu já falei aqui algumas vezes, né? Grande cuidado, às vezes pensar que a gente está simplesmente usando esse conhecimento para julgar até a gente mesmo, e não simplesmente esse conhecimento para ser útil ao próximo. Em que pontos ainda sou um aprendiz? É isso aí, realmente, fiquem abertos para cada um de nós pensar, onde é que a gente está precisando aprender mais? Onde que estão os pontos aí mais frágeis? Cada um deve pensar, refletir. Temos a reunião de hoje para aproveitar o tempo que está esperando aí pelo atendimento, né, para refletir sobre isso. Bom, eu vou só fazer a leitura então rapidamente para vocês pensarem, né, durante a leitura aí os contextos que eu coloquei, certo? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro do trabalho diário, é útil que não haja choques
quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Nunca deixemos de ter compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode alçar voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho, onde nasceste e onde estiveste por longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Deixo aí só 2 pensamentos que resumem aí, um pouquinho dessa lição de hoje. Todos somos aprendizes diante da eternidade. A caridade é o laço que une todos no mesmo caminho. Então, que a gente pense aí, reflita um pouco, cada um de nós, sobre essa lição de hoje dos meninos espirituais. E eu termino por aqui a mensagem. Muito obrigado. Boa noite.